Olá, bom dia, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. É uma oportunidade estarmos aqui de eu compartilhar essa experiência que eu tive com o meu testemunho, Com a irmã Joana de Ângeles, que ela tem uma série psicológica psicografada através do Divaldo Pereira Franco, que vocês podem pesquisar e desfrutar desses conhecimentos e ensinamentos riquíssimos que nos potencializa a verticalizar cada vez mais a nossa vida com a vida eterna. Mas antes de dar esse testemunho, eu quero mostrar uma experiência. Quero mostrar aqui uma questão sobre a mente primeiro. A gente vai ver aqui duas mentes. Essa mente é a mente de todos nós que estamos em evolução, aprendizado. Então existe o superconsciente, A mente está dividida aqui em três partes: superconsciente, o consciente e o inconsciente, que é o passado. Aqui a outra mente, o eterno presente, é uma mente que alcançou a perfeição. Nessa mente aqui não existe o passado e nem o futuro. É o eterno presente. Tudo é visto, Perfeição. É o que vê em Jesus, Jesus não tinha passado, então não tinha pecado. Homem puro, Atingiu isso aqui, o máximo da evolução crística, Cristo, Bom, nós estamos aqui no nosso processo de evolução. O superconsciente é a verticalização com o alto, com o nosso Pai, com a espiritualidade maior do bem que dirige o nosso mundo, que dirige o universo, Nossos guias. Nesse superconsciente aqui, ele vai nos trazer experiências e conhecimentos para nos ajudar no consciente, no dia a dia. Então, às vezes, a gente tem aqueles altos e baixos, Pensamentos altos e baixos, variações da vida e coisas que a gente poderia estar vivendo melhor e mais prazerosamente. Como fazia Santo Agostinho, quando ele ia se deitar-se no seu travesseiro, questionava durante o dia o que ele fez de bom e não bom, e o que ele podia manter, se caso fosse bom, nos decorrer dos outros dias. E aquilo que não fosse bom, que ele pudesse ir deletando e se corrigindo, refazendo-se. Não é verdade? Então ele fazia isso. Até que um dia ele pudesse chegar e dissesse: nada eu tenho contra o meu próximo. Porque o contra o próximo, na verdade, pode ser algo que é algo interno em nós. Então nada se transforma por fora. A transformação vem de dentro para fora. Então vem a gente nos conhecermos. E a variação de pensamento, já que a gente estamos aqui para ser feliz, e a gente tem muita variação do dia a dia. Os problemas que a gente vê ou visualiza aqui e ali, e a gente acaba entrando. A gente às vezes começa o dia bem, daqui a pouquinho passa 1 hora, 2 horas, ou algumas horas do dia, ou parte maior do dia, a gente tem aquela variação do pensamento, já desanimado, tal, perante as questões. Então a gente tem que alimentar nosso pensamento, observar ele, o ponto da raiz, quando ele surge o pensamento, às vezes negativo, e tentar colocar um pensamento de otimismo. Para isso é importante, quando a gente vai se deitar, quando fazer o Santo Agostinho, além de fazer essa reflexão, fazer uma oração: Senhor, quero amanhã começar melhor que hoje. E aí, quando surgir um pensamento na sua mente que lhe atrapalha naquele dia, você já pode corrigir naquele exato momento que ele surgiu. Não, eu estou aqui para ser feliz. Estamos aqui para ter pensamento feliz. E você vai começar a irradiar, mesmo que às vezes as vibrações não sejam de alegria, não é verdade? Mas a gente tem que estar nos transformando, policiando. Bom, nessa consciência do dia atual, que é essa reencarnação que a gente está vivendo, existe aqui no decorrer delas ações nossas positivas, representadas pelo sinal de mais, e ações nossas negativas, representadas pelo sinal negativo. Essas ações, se elas forem muito negativas, mais negativas que positivas, ela vai vencer. Então a gente acaba caindo um pouco, A questões de ânimo, essas coisas tudo, a gente vai caindo. Então a gente precisa trabalhar para o bem, ajudar, colaborar, fazer algo de bom. Não é só questão com dinheiro, mas a questão de ajudar é com palavras, com ações, com leituras edificantes e assim por diante, a gente alimentar a nossa mente com algo edificante para poder externar algo edificante no seu dia a dia. Ou não entrar nas sintonias negativas. Existia na época de Jesus um cachorro, que estava morto,
e estava, né, com aquele mau cheiro já, né, tal. E o pessoal tudo via só coisa negativa, né, carniça, tal. Jesus falou, olha aqui os dentes como era bonito, né? A cara dentária dele, como era bonita, os dentes. Então, olha só o pensamento de Jesus, algo positivo. Porque Jesus sempre tinha um pensamento positivo em todas as questões. A gente tem, às vezes, algumas experiências do dia a dia, né? Às vezes, não, eu fui no kart, carona com um amigo, tal, a gente foi fazer uma atividade de trabalhar. E às vezes, naquele calor das emoções, às vezes as pessoas comentam ações negativas, sempre negativas, ou aqui ou acolá. Mas a gente não tem que entrar na sintonia dos pensamentos negativos. Olhar algo positivo, alimentar isso dentro da nossa alma, é algo que a gente já pode fazer. Vigiar nesse momento. Às vezes a gente não vai bater muito de frente, não vai querer colocar essas questões, mas não deixa a nossa mente entrar na sintonia. Estava vendo um irmão que ele comentava sempre uma ação negativa, né? E aí, no meu pensamento, não posso entrar na sintonia deste pensamento, né? A gente tem que ver algo bom que nos levou a ir à casa do irmão, ajudar, auxiliar, trazer fé, arrebanhar, algo assim. Então, as nossas ações, todas aqui, se for muito negativas, é claro que vai chegar um momento que a gente acaba caindo em depressão ou outras coisas a mais. Porque do nosso inconsciente também tem, do nosso passado, ações positivas que vivemos, experiências boas, e também ações negativas, que nós não teve sucesso ou não fizemos algo certo naquele tempo passado. O que acontece? Em tempos e tempos, essas ações, às vezes negativas, ela acaba submergindo para cá, por consciente, por a vida atual. E quando ela vai submergir, ela vai subindo aqui e vai atravessar esse campo, que é um campo, é uma porta fechada. Se ela atravessar esse campo aqui e vir negativo, somando com outro negativo aqui, a pessoa acaba caindo. Mas se a gente vê mais ações positivas, mais ações positivas no decorrer da existência dessa vida atual, ações positivas em todos os pontos, né? De visitas, de auxílio, de amparo, da melhor forma possível, em nossos irmãos, como todos, ações positivas, o que acontece? A ação positiva anula a ação negativa. Então, se ela sobe para cá, rompe essa porta e sobe para cá, a gente não recai. Porque quando subir para cá e bater com essa ação positiva, ela anula. É como fosse o quê? O perdão. Como Jesus falou para aquela mulher, né? Mulher, os seus pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Olha só, então tá a questão do amar. A gente precisa amar para poder neutralizar as ações, às vezes, do passado. Às vezes a gente não consegue, às vezes, ter um bom relacionamento. Às vezes a gente não consegue ter a vida que a gente gostaria de ter. Então a gente tem que fazer o quê? Ajudar. Se você tem pessoas que aparecem para você com problemas de relacionamentos, ajude elas nos seus relacionamentos. Assim você já está fazendo uma ação positiva e anula ações que possam existir negativas nesta área, desse campo. Se as pessoas aparecem para você com outros tipos de problemas, de namoro, ou separar, por exemplo, pessoas que querem se separar nos seus casamentos, e você ajuda elas a não se separar, por exemplo, a vencer sua dificuldade, né, a amparar, dando conselhos, tá, auxiliando essas pessoas, o que acontece? Você está fazendo uma ação positiva. Essa ação positiva vai também neutralizar qualquer ação negativa de outras vidas passadas. O amor cobra a multidão dos pecados. Então, todas as ações positivas vai derrubando e neutralizando isso aqui. E você vai poder viver melhor. Então, se amanhã a separação está chegando na sua porta, é porque outras pessoas você não ajudou a não se separar, a fortalecer a vida, né, das pessoas. Isso é para todos nós. Todos nós temos que trabalharmos, ajudarmos em qualquer classe social. Então, quando você começa a ajudar uma pessoa a vencer suas dificuldades, né, a caminhar para o lado do bem, essa ação não vai lhe atingir amanhã, mais cedo ou mais tarde. Então, é importante a gente estar trocando experiências e aprendendo uns com os outros. Então, aqui a pessoa não tem passado. E aqui a gente aprendemos um pouco, né? Eu vou ter que externar um pouco agora o meu testemunho. Bom, foi uma experiência interessante porque a nossa irmã, Jonas, eu estava na casa espírita, né? Num trabalho de domingo.
E nesse momento, com o grupo ali e tal, eu senti que tinha ali a nossa irmã, a Joana, visitando o grupo. Mas quando ela estava visitando, ela já estava trabalhando. É como se ela tivesse ali o acesso às fichas de cada um, né, dos trabalhadores, e ali atuando naquilo que tinha que ser atuado, trabalhar da melhor forma possível. Eu senti que ela estava ali, estava vendo algo do trabalho, né, e ajudando os trabalhadores. E nessa experiência, né, eu até conversei com ela mentalmente, eu percebi ela e conversar mentalmente, se eu pudesse ter a oportunidade até de visitar a mansão em forma de aqui mesmo, encarnado, né? Como eu já estive lá na parte espiritual. Vi algo belos lá, a biblioteca e assim por diante. Então, nesse momento, o que aconteceu? O trabalho depois foi encerrado, né? Aqui no nosso INEAI, na nossa casa, que é a qual eu frequento. Aí fomos para casa e tudo mais. Aí dormi e no plano espiritual percebi que ela ainda estava dando continuidade a esse tipo de trabalho. Então ela conversava comigo. Então ela conversou comigo um dia. No outro dia, já na segunda-feira, à noite, após que eu dormia, eu ia para os trabalhos espirituais, né? E nessa conversa, ela conversava mais ainda comigo e ainda trocava mais alguma coisa. A conversa era tão assim, suave que a gente conversava natural, como se algo não tivesse a ligação, era uma conversa natural. E isso foi na segunda-feira e na terça-feira. Aí foi diferente na terça-feira. Na terça-feira eu deitei, é como se eu tivesse deitado numa maca. Eu percebo que eu acho que eu estava deitado numa maca. Aí é como se ela chegasse, e quando ela foi chegando assim, ela foi colocando a mão dela na minha mente. Eu sentia como fosse a mão dela. A mão dela ia entrando na minha mente e alcançando a parte da inconsciência, né, do inconsciente. Então ela ia lá entrando e ela abria as portas. Quando ela chegava lá no meu inconsciente passado, ela tocava em alguma parte minha do passado. Quando ela tocava nessa parte minha do passado, eu começava a ver as cenas da vida anterior, de como aquilo aconteceu, como é que é aquele processo que eu estava vivendo e a angústia que aquilo me dava por algo que era para mim fazer, mas na hora eu não consegui tomar uma certa decisão positiva, né? Então aí aquilo foi assim mostrando esse momento. Só que aí, aos pouquinhos, só fui vendo as cenas e a angústia da cena. Mas de um certo momento, ela subiu isso aqui foi subindo, ó. Foi sendo trago aqui para cima. E foi atravessar essa porta. Essa porta aqui parece que ela é difícil de ser atravessada. Ela é uma porta dura, não é uma travessa fácil. Então essa porta foi sendo atravessada. Quando foi trazendo para cá, para minha consciência, comecei a sentir uma angústia no meu próprio sistema, no meu próprio corpo. Uma dor grande na minha barriga, como fosse de raiva, muita raiva, misturado com ódio. Raiva mais é raiva mesmo. A raiva por eu não ter decidido algo que eu poderia ter decidido, né? Algo positivo. E essa raiva foi tão grande, foi tão forte que ela subiu e submergiu de vez. Quando submergiu de vez, foi toda aquela sensação que eu senti naquela época. E essa sensação estava na minha consciência, inconsciente. E aqui era o processo de quê? Culpa. Era uma culpa gravada aqui, ó. Ficou uma culpa, né? É culpa. Então, o que acontece? Nessa questão da culpa aqui, ó, que estava aqui, ela foi submergida. Como tenho muitas ações, quando a gente vai tendo umas ações boas, de alguma forma eu não senti nada. Não deu aquele efeito como queda psicológica, né? Depressão, algo assim. Não deu nada. Por quê? Porque de alguma forma anulou pelas ações positivas que a gente tem no decorrer da vida. Essas ações positivas é constante, é continuamente. Então eu fiquei bem e fiquei curado de uma questão lá do passado. E assim a gente também, a gente precisa trabalhar essas questões com a nossa vida atual. Algo para a gente conseguir, né? Amar outros filhos. Às vezes a gente não tem, mas a gente precisa amar outros filhos. O amor cobra a multidão dos pecados. Então o amor, se eu hoje não posso ter filhos, o amor vai me curar, amando filhos de outras mães, cuidando de outras pessoas. Então a gente precisa estar mostrando, crescendo no amor. O amor tem que ser em ajudar uns aos outros, fortalecer uns aos outros para o lado do bem. Então aqui ficou uma experiência, né? Nessa noite mesmo eu vi até um amigo, conversando com ele, né? Um amigo meu da própria casa que eu frequento,
mostrava para mim que ele tinha um vício, né? Uma dificuldade, ele não conseguia largar o cigarro, né? E gastava muito. Eu falei assim, por que você não gasta em terapia para se libertar-se, né? Tal. Mas aí eu pensei depois, pode ser alguma coisa que esteja lá enraizado, né? Culpa, pode ser alguma coisa de culpa. Que às vezes a gente precisa trabalhar alguma coisa lá dentro do nosso interior, se transformar, para que aqui a gente fique mais leve. Então ficou aqui uma experiência para nós, um aprendizado. A gente vai estar aprendendo mais sobre esse tema. É um tema muito importante, né? E a gente vai estar aqui trocando informações. Então, o superconsciente é quando a gente vai buscar em Deus, em oração, auxílio, leituras edificantes, que vai trazer para a gente novas possibilidades de resolver nossos problemas, de vivermos melhor e aí fazermos o melhor para podermos estar nos cicatrizando, curando algo, nos fortalecendo nesse amor. Então, que fica a lição para nós, que Jesus possa nos dominarmos, abençoarmos e nos protegermos. Esse é o meu testemunho. Grato. Fique com Deus.